Cá, vamos lá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ah, enfim, aparecendo várias temáticas. De novo, a gente sabe que tem um milhão de coisas acontecendo e um tema que veio bastante significativo, né? Que tá, né? Não tem nem como. ah, Essa questão dos refugiados, né? E, na verdade, tem vários níveis isso, né? Nós vamos falar dos refugiados climáticos, né? Se a gente for parar para pensar nessa temática, né, os refugiados climáticos é uma coisa que, na verdade, já existe há milhares ou milhões de anos, porque toda vez que o planeta passa por uma mudança significativa, né, tanto os humanos, quanto os animais, quanto as sociedades, né, elas acabam meio que tendo que passar por uma adaptação, né. Ah, E aí existem, enfim, vários registros, né, de situações que obrigam as pessoas a mudarem de lugar. Então, os tsunamis, os vulcões, enfim, a seca, né, se a gente for falar no Brasil, sobretudo a seca no Nordeste, né, enfim, agora, né, que é o momento, né, a questão do pessoal no Rio Grande do Sul, embora eles ainda não possam ser exatamente vistos, talvez, como refugiados climáticos, mas a verdade é que, se todas as previsões se confirmarem, né, se torna impossível uma pessoa viver num lugar onde ela perde a casa dela todo ano. Né? Então, se a cada 5, 6 meses, uma, duas vezes por ano, o lugar que você mora alaga, significa que a cada 5, 6 meses, uma vez por ano, né, tudo que você comprou perdeu, né, a ponto de chegar um momento que se torna inviável, né, a pessoa estar ali. Então, a, a, quando a gente pensa nos furacões, nas tempestades de neve, quando a gente pensa nas grandes secas, quando a gente pensa, enfim, né, ah, ah, no derretimento também, né, enfim, para quem mora nas regiões muito geladas, né, no derretimento do gelo, isso também afeta o modus operandi daquelas pessoas. E aí, se a gente for pensar em todos esses quadros, algo que está muito em voga, e vai ser um ponto agora nos próximos 20 a 30 anos, pelo menos, né, ou pelo menos durante todo esse período que a gente vai ter Netuno passando por Áries, né, e principalmente agora depois Urano em Gêmeos e Urano em Câncer, né, a gente vai ter um pouco isso em evidência, e mesmo pensando em Plutão em Aquário, né, que são os planetas transgeracionais, se a gente for pensar nesse movimento de Plutão em Aquário, também é a questão da manifestação, né, do coletivo, né, das etnias. Então, Plutão em Aquário também pode ser entendido como a, a, a morte, pode ser entendido como a transformação, como a dissolução, como a transmutação, né, das culturas, né, das ideias, né, a gente pode entender que existe essa função, né, do Plutão, né, também movimentando etnias, egrégoras, grupos. E se a gente for pensar no Netuno em Áries, né, uh, além das questões religiosas, a gente também tem que pensar que Netuno em Áries é o movimento, né, o movimento das águas, né, e das guerras, né, Netuno em Áries, a questão da guerra no mar, né, das guerras marinhas.
E a gente também sabe, quando isso acontece, também existe aí grandes movimentações. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos vive, se eu não me engano, 80% da população, ou algo perto disso, vive ali a 5 ou 6 quilômetros do mar, né? Então, a maior parte da população do planeta vive relativamente próximo ou vive, né, junto à linha costeira, à linha litorânea. E aí o que que ocorre, pessoas? A gente tem que pensar nessa questão dos refugiados climáticos também em termos de mudança cultural, né? E Netuno passando por Áries também vai trazer uma outra questão, né? Que é o movimento de exploração das águas profundas, e o movimento de exploração também provavelmente do espaço, ou daquilo que está no oculto, daquilo que está além, daquilo que, né, daquilo que a gente não consegue mal perceber, né? Então, o que que tá ocorrendo? Isso tudo junto, nessa sopa de letrinhas, vai obrigar as pessoas a terem uma expansão cultural, embora a contragosto, porque imagina o seguinte, né, vou falar aqui de modo, né, talvez para não eleger pontos X, Y, Z, vamos sempre para uma coisa mais neutra possível, né? Você pega pessoas que estão, por exemplo, no Brasil e vêm para a Europa, e essas pessoas levam o quê? Levam a maneira de cozinhar, levam a sua cultura em termos de dança, boa ou ruim, levam, né, mudanças na língua, acabam inserindo no contexto também a questão da mudança de consciência, né, do lugar que essas pessoas ocupam. E acaba contrapondo, né, em termos de mudança de consciência, né, o lugar das pessoas que já estão inseridas ali e que ocupam aquele determinado lugar, né? Então, isso também mexe com a questão da cultura espiritual, da cultura religiosa. E aí vamos entender uma outra coisa. O que é essa cultura religiosa? O que é essa cultura, pseudocultura espiritual? É necessário entender que a, a religião, ela é uma forma de criar uma identificação. Né? Mas essa identificação também ocorre com o lugar, essa identificação também ocorre com uma dada disciplina, né, com regras, com um determinado postulado, né? E aí vem uma coisa que é assim, como isso vai se manter, como as religiões, como determinadas pautas, costumes ou ideias vão se manter uma vez que dados lugares possam ou não existir daqui a 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, né? E arrisco dizer que com certeza vão ter muitos lugares que não vão mais existir, por conta disso, boa parte da cultura vai se perder, né? Vou comentar, vou fazer um comentário talvez mais direto, né? Vou dar um exemplo bem pontual aqui, né? Né? Deixa eu só ver se eu não estou extrapolando o nosso tempo. Tá. Então, fazer um comentário, um exemplo bem direto. Né? A situação aqui em Portugal. Né? O que que acontece? Vou falar por dedução lógica de observação. Onde a gente anda aqui, a gente vê muitos chineses, né? Vê restaurantes chineses, a gente vê muitos indianos, praticamente boa parte dos serviços de Uber, dos serviços de iFood, entrega de comida, é feito por indianos, né?
Há uma estatística enfim, né, uma observação que aproximadamente 8% da população oficial de Portugal hoje são estrangeiros, a população oficial, né, a população extra ou não oficial, eu arrisco dizer, né, já é né, uma observação minha, arrisco dizer que muito provavelmente deve ser mais uns 4 a 8%. Então, se brincar, pelo menos 12% da população, e talvez chegue até ser 15 ou 16% da população de Portugal hoje, não é de portugueses. E aí, o efeito disso a médio e longo prazo na cultura, no entendimento, na língua, né, inevitavelmente, né, e quando eu falo na língua, porque também tem uh, uh, as pessoas que vêm, né, as ex-colônias, né, na África, as ex-colônias portuguesas na África, né, então, Cabo Verde, Angola, enfim, e, e outros tantos lugares, não vou saber aqui todos os nomes, né, os outros lugares que têm como parâmetro, né, a língua portuguesa, e por conta disso, pessoas que vêm para Portugal, né, por conta disso, acabam trazendo elementos da sua cultura, tanto, né, local quanto espiritual. E isso vai acabar, inevitavelmente, influenciando a cultura das novas gerações daqui, né, que está migrando para outros países em busca de evolução. Conclusão, essa sopa de letrinhas, só usando Portugal como exemplo, é improvável ou impossível que o que está estabelecido como cultura hoje em Portugal se preserve totalmente numa linha de 20, de 30 e vou arriscar dizer que em 40 anos mudou completamente. Se a gente fizer um comparativo com o Brasil, menos, porque o Brasil, devido ao seu tamanho e devido à multiplicidade da cultura que já existe no Brasil, já naturalmente, né, existe uma diversidade, né, sobretudo em São Paulo, mas também em outros tantos lugares, né? E mesmo o Rio Grande do Sul, sendo um estado que preserva, né, profundamente e estruturalmente sua cultura, precisa, né, sobretudo, que o Estado esteja existente e solidificado para que a cultura continue sendo, né, tratada, trabalhada e difundida. E aí é muito doido pensar nisso, por quê? O que garante que esses lugares vão continuar existindo? Né? E quando eu falo também de Portugal, porque já tem notícias aqui de que existem algumas praias, alguns lugares em Portugal que o mar já andou avançando, né? Já tem notícias até, já vi até um noticiário da BBC que aponta que tem, acho que são 5 cidades que podem não existir em Portugal daqui 10 ou 20 anos. E desde que não haja nenhum abalo climático, né? Então, quando a gente pensa só nisso, é inevitável que a cultura desses lugares que estão sofrendo deterioração já pode deixar de existir, né? E, e não obstante, né, ou não diferente disso, além de tudo, essas pessoas vão de um lugar para outro e levam sua cultura, mas elas também são impactadas pelo lugar para onde elas vão. Em outras palavras, Netuno, passando por Áries, né, e Plutão em Aquário, vai mexer muito com a nossa percepção de identidade cultural.
e a nossa identidade espiritual. E por conta disso, né, inevitavelmente, nos próximos 10 ou 20 anos, um pouco mais, eu prefiro pensar em 30, né, as próximas 3 gerações vão passar por uma mudança cultural que talvez, né, e até de percepção espiritual, também somando a isso as novas tecnologias, que provavelmente a gente não teve nos últimos 300 ou 400 anos. O que fazer? Bom, isso nós deixamos para o próximo bloco, né, ou para a nossa próxima rodada. Por agora, né, há de se pensar aonde você estará daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, talvez 30 anos. E como vai ser o seu modelo de vida. Então comece a pensar nisso. Bom dia, boa tarde, boa noite.